Hora H, e aproveitando esse espaço aberto que nós temos, livre que nós temos no início do programa, eu quero chamar a atenção de todos os senhores para o clima de expectativa para o que vai acontecer com o transporte público de Marília neste sábado, dia 18, hoje é dia 16, nós temos 2 dias, data em que a Prefeitura fixou para circular e interromper os seus trabalhos, e as novas empresas, a Grande Marília e a Sorriso de Marília, vão operar aqui com esses nomes, iniciem as suas operações. O Sindicato dos Motoristas vai ficar de portas abertas sexta-feira, amanhã, até às 10 horas da noite, aguardando qualquer notificação que possa surgir de última hora. Ou seja, todos estão contando com a possibilidade, ou de um lado ou de outro lado, de surgirem decisões judiciais, seja de primeira instância aqui no Fórum de Marília, de segunda instância no Tribunal de Justiça em São Paulo ou de última instância no STJ, no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. A diretoria do sindicato promete acompanhar o início dos trabalhos das novas empresas de ônibus ou da atual, mantida na concessão dos ônibus por força de decisão judicial, quer dizer, repito, tudo pode ainda acontecer, mas a diretoria do sindicato promete acompanhar o que é que vai acontecer no sábado, madrugada do sábado, a partir das 5 e pouco da manhã, em 4 locais. Haverá representantes do sindicato em 4 locais. A garagem da Circular, que fica no Palmital, a garagem da Grande Marília, que fica na Zona Norte, aliás, na mesma rua em que está instalado a Rua Marcos Bortion, que está instalado o Sindicato dos Motoristas, na garagem da Sorriso de Marília, que fica na zona oeste da cidade, e no terminal urbano de passageiros, que fica no centro. Nesses 4 pontos haverá representantes do Sindicato dos Motoristas e Cobradores. O departamento jurídico do Sindicato dos Motoristas já coleciona, já tem prontos mais de 250 documentos assinados pelos trabalhadores da Circular para ingressar com ações indiretas de rescisão de contratos de trabalho ou qualquer outra medida judicial que se faça necessário na semana que vem. Eu estou dizendo, ou entra com a ação de rescisão indireta de contrato de trabalho ou com qualquer outra medida, porque dependendo do andar da carruagem, o que é que vai acontecer, é um tipo de procedimento que deve ser adotado. Está o Departamento Jurídico do Sindicato dos Motoristas apenas aguardando a próxima audiência com participação do representante do Ministério Público do Trabalho de Bauru, esteve aqui ontem, quarta-feira, volta na próxima terça-feira a Marília para decidir o que fazer. Então veio antes, tomou ciência e quase caiu das pernas. O tamanho da encrenca que nós temos aqui, em se tratando de Marília, tudo é confuso, tudo é complicado, tudo é problemático, nada funciona, nada dá certo. É um fiofó do boi, para usar o português claro, a expressão coloquial mais correta para definir o que acontece aqui. Então, teve uma audiência ontem, vai ter outra depois da possível transição, estou dizendo possível porque tudo pode acontecer, na terça-feira da semana que vem. Muito bem, até o momento, mais de 400 trabalhadores da Circular já estariam com o contrato de trabalho ou assinado ou pronto para ser assinado junto às novas empresas de ônibus. A maioria deles continua ainda vinculada, a maioria continua vinculada à empresa Circular. Os senhores vão entender depois como é que isso vai se dar. Houve uma situação inusitada, inédita, sui generis, de se permitir que a pessoa trabalhe ao mesmo tempo em 2 lugares no mesmo horário. Mas como é que eu posso trabalhar aqui e ali ao mesmo tempo? Eu não tenho o poder da onipresença. Você não tem, mas foi permitido isso. Eu posso ficar aqui ou ficar ali com um contrato nos 2 lugares sem que seja penalizado por nenhuma das partes. Daqui a pouco nós falamos sobre isso. Ainda com relação a esse assunto, é tão confuso, é tão complexo, é tão problemático, tão intrínseco, que é difícil até de entender. Por isso que a gente vai sendo didático aqui, utilizando o espaço do programa para essa comunicação com a população. O presidente da Indurb, delegado Kleber Pinha Alonso, me confirmou por telefone, hoje pela manhã, que, a pedido do prefeito, ele está responsável pela fiscalização dos contratos com as novas empresas de ônibus, a fiscalização dos contratos.
Aí eu perguntei, mas o senhor não fica responsável também pela transição? Eu trouxe essa informação ontem aqui. Olha, ainda não, mas estou indo para o gabinete, 11 e pouco da manhã, estava indo para o gabinete, para uma reunião com o prefeito, e ele me disse, certamente este será o assunto a ser tratado com o prefeito. Então, ao longo do programa, nós deveremos ter já novidade, mais detalhes a respeito dessa história da transição entre as empresas de ônibus, e isso tudo será acompanhado muito de perto pela Endurbe, que é responsável pela fiscalização dos contratos do transporte coletivo. Dr. Kleber Pinha Alonso também disse que realmente teve contato com representantes das empresas de ônibus para discutir a transição. Inicialmente ele até não tinha falado nisso, aí eu disse que já estava sabendo, havia até divulgado aquilo. Ele falou, não, é verdade, eu já tive contato. Se necessário, nós já informamos ontem, apuramos isto pelos contatos que nós temos, poderá ser requisitada força policial para garantir que os ônibus da circular não entrem no terminal urbano na madrugada do sábado, se não existir nenhuma outra medida judicial que mude o que está aí neste momento. Outra informação ainda referente a tudo isso, pelo não cumprimento de liminar da Vara da Fazenda Pública de Marília, a empresa circular teria sido multada já em R$100 mil. Aliás, esse é o valor diário e vai se acumulando enquanto a empresa não repassar o banco de dados completo do sistema de transporte público que ela dispõe para a prefeitura, que é o poder concedente neste caso, para poder fazer o acompanhamento, transferir isso para as novas empresas e fazer o acompanhamento. Então, esse banco de dados está disponível à empresa circular. Porém, a circular já informou de maneira oficial à Justiça e também à prefeitura que detém apenas parte desse banco de dados, visto que o restante é propriedade industrial da empresa contratada por ela para operar o sistema. Quem teria que repassar isso seria então esta empresa que detém a propriedade industrial sobre esse sistema, mas que o repasse disso não se faz num estalar de dedos de um dia para o outro, que deveria ter sido pedido com antecedência suficiente, não dá para fazer de uma hora para outra. Sem esse banco de dados, não é possível operar o sistema de bilhetagem nos novos ônibus já a partir do sábado, sequer dará para implantar, para botar para funcionar o sistema de integração de um ônibus para outro, de uma linha para outra, com a mesma passagem, em qualquer ponto da cidade, apenas dentro do terminal urbano, como acontece hoje. E a licitação do transporte público prevê que a integração se faça em todos os pontos da cidade por bilhetagem eletrônica, mas não será possível exatamente pela falta desse banco de dados, ao menos inicialmente se falando. Então vejam que nós vamos ter uma situação, seja ela qual for, que eu não sei até o último minuto o que é que pode acontecer, de repente até começam as novas empresas a operar e na segunda-feira vem uma determinação judicial mandando a circular voltar e as outras saírem. Quem é que pode garantir o contrário? Ninguém tem bola de cristal, está tudo em aberto, resultado da precipitação do senhor prefeito municipal, que deveria ter aguardado um pouquinho mais, uma decisão apenas transitada em julgado, sem possibilidade mais de nenhum recurso para poder dizer, é isto aqui o decidido e vou agir em cima disso. Então, como não tem nenhuma decisão transitada em julgado e muitas ações ainda em andamento, tudo em aberto, qualquer coisa pode acontecer. Então, essa instabilidade, essa falta de informação segura sobre o que vai acontecer, tudo o que está acontecendo, tudo o que foi gerado na cidade, essa confusão tremenda provocada pela precipitação do senhor prefeito municipal. Podia ter esperado um pouquinho mais. Por que não esperou? Aí, meu irmão, quem tem que responder é o prefeito. Prefeito, explique-se. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, conferindo para você, hoje é quinta-feira, dia 16 de maio, hoje é dia do Gari. Vamos limpar tudo. Em 1929, em Hollywood, era entregue o Oscar pela primeira vez. Foi nessa data. Estão faltando 229 dias para o final do ano. Está começando aqui a edição de número 103 do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural.
ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Veja agora os destaques desta edição do Hora H. Confira conosco. Greve na Dori. Parte dos trabalhadores cruzam os braços pela participação nos lucros e resultados de 2012. A empresa diz que metas não foram alcançadas e que não deve nada a eles. Inédito, ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho garante ao funcionário da circular trabalhar simultaneamente nas novas empresas de ônibus sem penalização. Acordo também prevê que população não fixe em ônibus no sábado, seja qual for a empresa responsável pelo serviço. Novas empresas de ônibus pedem a suspensão da juíza da 5ª Vara de Marília, que deu sentença contra uma delas. Campanha salarial. Sindicato retomará negociações na semana que vem e não abre mão das reivindicações da categoria de motoristas e cobradores, que incluem inflação do período mais aumento real de 15%. E atenção, já tenho em mãos aqui uma cópia deste documento. O que vem a ser? Ex-vereador de Marília pede a suspeição do ministro relator Dias Toffoli do STF no julgamento de um caso dele aqui na cidade. Daqui a pouco todos os detalhes desses e outros assuntos para você. Muito bem, vamos ao primeiro bloco de notícias do nosso Hora H. Mais uma vez, obrigado pela sua confiança no jornalismo que nós praticamos, pela sua audiência, pela sua companhia. Você pode se comunicar conosco de diversas maneiras, inclusive, enquanto o programa está ao vivo no ar de 1 às 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, entre em contato conosco pelo telefone aqui da TV Comunitária, 3454-5959. As várias maneiras para você fazer contato conosco. 3454-5959. A Rosângela Martins atende você na produção do programa. Você pode também nos encaminhar e-mail, ailton.medeiros@hotmail.com, repetindo, ailton.medeiros@hotmail.com, e acompanhar tudo aquilo que acontece na cidade, notadamente o que é divulgado no nosso programa. Depois tem um acompanhamento ao longo do dia, através da nossa página no Facebook, facebook.com/HoraHTV. Repetindo, facebook.com/HoraHTV. Como a gente faz todos os dias, quero destacar o Jornal da Manhã, nosso parceiraço aqui no Hora H, sempre divulgando o nosso programa. Esse assunto do transporte coletivo dos ônibus e a audiência pública realizada ontem na Biblioteca Municipal, lá no auditório. Destaque, inclusive, com fotografia. O nosso câmera, o Eduardo Dias, aparece inclusive à direita, em pé, aquele barbudinho que está lá em pé bem na frente, não é? E o pessoal todo que participou da audiência pública. O destaque cobrança indevida, Prefeitura defere 60,34% de pedidos de revisão do IPTU. A gente havia cobrado essa informação na semana passada, ela está saindo publicada agora no Jornal da Manhã. A Prefeitura deferiu, ou seja, acolheu, atendeu 1.684 pedidos de revisão de carnês de IPTU. Aquele pessoal que entendeu que a cobrança foi indevida, foi acima do valor, pediu a revisão, então 60,34% dos pedidos que foram cadastrados lá no espaço cultural foram analisados pela comissão montada pela Prefeitura com esta finalidade, e aí os contribuintes estão sendo atendidos, eles, na verdade, vão ter a redução nos valores cobrados de IPTU.
Daí, portanto, a notícia destacada hoje, a Prefeitura defere 60,34% dos pedidos de revisão do IPTU. Outro destaque, sempre, infelizmente, nós temos acidente marilhense morre soterrado em Porto de Areia, na SP-381. O caso aconteceu em um porto situado às margens da rodovia da Viede, no município de Lins. Sempre tem notícia ruim, lamentavelmente, faz parte do dia a dia da sociedade atual, né? Na imprensa. E a Agência dos Correios muda para novo prédio no próximo sábado, está na parte de baixo aí da primeira página do jornal. Quem passava em frente à Caixa Econômica Federal, ali na Avenida Brasil, que é a avenida do terminal urbano com a Rua Paraná, para baixo um pouquinho da Sampaio Vidal, ali depois dos trilhos da estrada de ferro à direita, descendo a Paraná, via aquele prédio todo envidraçado. O que vai ser aí? O que é que vai ser aí? O que é que vai ser aí? Era só a pergunta que se tinha, nenhuma resposta. Vai ser a Agência dos Correios, que muda da Sampaio Vidal para lá a partir deste sábado. Parabéns, vai ficar muito melhor para o atendimento da população, com toda a certeza. E outra informação, para baixo aí dos tijolos de maconha que os senhores estão vendo, saída temporária termina hoje para 862 beneficiados. Os presos beneficiados com a saidinha do Dia das Mães estão retornando hoje. Ano passado, o índice de evasão foi de 9,2%, ou seja, quase 10% dos que saíram não voltaram. Esse ano vamos ver o balanço a ser divulgado depois pelos responsáveis por essa saidinha do Dia das Mães. Jornal da Manhã, você liga, assina, recebe em casa, no seu trabalho, a melhor comunicação impressa da cidade. Jornal de circulação diária, 3311-5400, é o telefone, 3311-5400. Eu tenho em mãos esse documento aqui, estou exibindo para os senhores. Na verdade, é uma ação, é um agravo regimental no recurso extraordinário. Então vou colocar agravo regimental no agravo no recurso extraordinário, encaminhado ao excelentíssimo senhor ministro, presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, STF de Brasília, lá no Distrito Federal. É um pedido feito pelo ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Marília, Eduardo Nascimento. Ele tem uma ação que é movida contra ele pelo ex-prefeito e atual deputado federal Abelardo Camarinha, e houve uma decisão desfavorável ao Eduardo, e o Eduardo agora encaminha este recurso, esse agravo, lá para Brasília, e de repente quem fica como relator é o ministro Dias Toffoli, que é aqui de Marília, não é? Irmão do ex-prefeito Tiziano Toffoli. E aí, o que me chamou a atenção, e eu consegui imprimir isso aqui para apresentar para os senhores, é a suspeição do ilustre ministro relator Dias Toffoli, neste caso, no julgamento deste caso em Brasília. Quer dizer, quando você coloca a suspeição, porque há elementos suspeitos que podem induzir a um resultado neste julgamento, motivo pelo qual a pessoa não deve participar, não deve ter voto nessa situação. Da mesma forma como as novas empresas de ônibus, nós já manchetamos, estão pedindo a suspeição da juíza Ângela Henrich, da 5ª Vara Cível do Fórum de Marília, no julgamento de casos relacionados com o transporte coletivo de passageiros aqui da cidade. Tem aqui o Eduardo Nascimento comprando essa briga com o ministro Dias Toffoli. Serve o presente instrumento para inicialmente arguir a suspeição do ministro relator José Antônio Dias Toffoli, que através do presente pedido poderá, através de despacho, proferir decisão no sentido de reconhecer espontaneamente a sua suspeição, porque ele pode dizer, não, sou suspeito, realmente estou fora, ou não, e aí tem um julgamento desse pedido por instância superior. O recorrente é pessoa pública, ou seja, o recorrente é o Eduardo Nascimento, ex-vereador e ex-presidente da Câmara, pessoa pública na cidade e região de Marília, cidade natal do digníssimo ministro relator Dias Toffoli. No último ano, terminou seu 3º mandato consecutivo como vereador, ocasião em que foi, por 2 ocasiões, presidente da Câmara Municipal e fazia, no último mandato, oposição ao governo municipal, que tinha como prefeito o senhor José Tiziano Dias Toffoli, assumiu no dia 5 de março, após a renúncia do Mário Bugarelli, irmão justamente do ministro relator Dias Toffoli. Então, esse parentesco coloca o ministro sob suspeição no entendimento do Eduardo Nascimento para o julgamento do caso dele. O irmão do ministro relator foi candidato a prefeito pelo Instituto da Reeleição
pelo PT, e o recorrente, o Eduardo Nascimento, candidato a vice-prefeito pela chapa encabeçada pelo PSDB. Disputaram as eleições, foram oponentes na disputa da eleição. Durante o período eleitoral houve embates quentes, esses embates quentes entre aspas, envolvendo o recorrente, o Eduardo Nascimento, e o irmão do dirigente e o irmão do ministro relator, o então prefeito José Ticiano Dias Toffoli. Ainda o recorrente, o Eduardo Nascimento, na qualidade de dirigente do PTB aqui de Marília, ajuizou ação de investigação judicial eleitoral em desfavor do irmão do relator, o então prefeito Ticiano. Tais situações podem ensejar na situação prevista no que está capitaneado na legislação. É certo que eventual não admissão por parte do eminente ministro relator do pedido de suspeição contra ele poderá ocorrer arguição pelos meios próprios. Deixaremos de destacar neste momento casos anteriores e blá blá blá. Muito bem. Então está pedindo a suspeição do ministro Dias Toffoli no julgamento desse caso do Eduardo Nascimento, nessa ação com o ex-prefeito e atual deputado federal Abelardo Camarinha. Chegou lá em Brasília o negócio e agora estão pedindo que o ministro Dias Toffoli não participe desse julgamento. Eu vou trazer o Eduardo Nascimento para falar mais a respeito desse assunto, explicar esse pedido de suspeição ao ministro Dias Toffoli. Tem que ter peito para isso, hein? Fazer isso na instância municipal já é complicado, que você pede a suspeição de um juiz, de um promotor ou que o valha, já fica meio que marcado. Você já imaginou fazer isso com o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal? Como se diz lá na minha terra, foi para a cabeça, hein? A gente vai trazer o Eduardo aqui para falar mais a respeito. Agora vamos falar de greve. Matriz da fábrica de alimentos Dori, na Avenida República, da Zona Norte, amanheceu esta quinta-feira com parte dos trabalhadores em greve. Eles cobram o pagamento da PLR de 2002. O que é isso? É a participação a que os trabalhadores têm direito nos lucros e resultados da empresa. PLR, participação nos lucros e resultados. Porém, a direção da Dori alega que as metas estipuladas para 2012 não foram alcançadas e não deve nada para os trabalhadores dessa PLR. Portanto, a paralisação é apenas parcial neste momento. O sindicato está com o seu aparato na porta da Dori e nas demais unidades da empresa, exatamente para garantir a maior adesão a cada turno de serviço a esta greve. O Wilson Vidotto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação, comandou a paralisação dos funcionários no primeiro turno da Dori no final da madrugada dessa quinta-feira. E ele foi ouvido pela reportagem do Hora H, você acompanha agora. Nós estamos discutindo a PLR 2012 desde o mês de fevereiro, porque os trabalhadores no mês de setembro haviam atingido 75% das metas estabelecidas pela empresa, e no mês de outubro, novembro, dezembro, a empresa disse que não deu produtividade, não deu lucro, e disse que não iria pagar o PLR dos trabalhadores 2012. Logo em seguida, esse anúncio que não ia pagar, ela antecipou R$400 a título de 2013. Como que se eu não tenho PLR, não produzi, não deu lucro em 2012, no mês de janeiro eu vou antecipar R$400 para descontar 2013. Isso é uma coisa incabível, os trabalhadores não aceitou, passou a ter um descontentamento geral na fábrica por uma questão até de perseguição de chefia, de encarregado, de ameaça. Isso foi acumulando, chegou no ponto, o trabalhador parou. Quanto cada trabalhador tem em média para receber? Olha, hoje é um salário de cada um, né, descontando os R$400 que eles já anteciparam. Essa greve atinge apenas a matriz ou atinge todas as unidades da Dori? Ela primeiramente está atingindo a matriz, né? Depois vai para a cerealista, vai para o CD. Já foi notificado o sindicato de Arapongas, que tem na realidade a Dori lá em Rolândia, que é uma fábrica de balas também, que está no mesmo problema que o nosso. Isso aí vai, feito dominó, vai parando tudo se não houver um acordo. Total de trabalhadores que o senhor imagina que estejam paralisados e aqueles que poderão ainda paralisar? Olha, nós temos o primeiro turno aqui parado, agora vai parar 1h30 o segundo turno, à noite para o terceiro turno. Na realidade vai dar uns 1.350 aqui, juntando mais uns 200 na cerealista, mais uns 100 lá no CD, deve dar uns 1.700 funcionários aqui em Marília. O senhor acredita que a empresa chama para negociar, chama para retomar a conversação em cima do pagamento disso que é devido? Olha, só o prejuízo da parada já pagaria o que ela deve. Hora H.
Mas aí a gente foi conversar também, essa foi a parte representante dos trabalhadores, nós fomos conversar também com a direção da Dori, recebeu a nossa reportagem para esclarecer que as metas de produção fixadas para o ano passado, 2012, não foram alcançadas, motivo pelo qual a empresa entende que não deve absolutamente nada de lucros e resultados aos trabalhadores referentes à PLR 2012, aquele adiantamento que foi feito, citado pelo Wilson Vidotto, você vai ver agora, teria sido em janeiro deste ano, referente especificamente ao mês de janeiro, para ser descontado da PLR 2013, não tem nada a ver com a PLR de 2012. Diretor jurídico e de RH de Recursos Humanos da Dori, Sérgio Gião, falou com a nossa reportagem, disse que a empresa sempre se manteve disposta a negociar. A empresa sempre tem a disposição para negociar quando a reivindicação é justa, enfim, quando existe essa possibilidade clara, né? Acontece que com relação ao PLR de 2012, nós em diversas oportunidades já esclarecemos ao sindicato, seja na sede dele, seja até em mesa redonda no Ministério do Trabalho, as razões pelas quais ele não foi pago. E é muito simples de entender. Nós estabelecemos uma comissão de empregados com a presença do sindicato para estabelecer as regras do jogo do pagamento do PLR. Estabelecemos as metas e indicadores em conjunto com essa comissão e com a presença do sindicato. E, lamentavelmente, os números de 2012 não foram alcançados. Na verdade, os indicadores estabelecidos não foram alcançados e isso... por si só justifica o não pagamento do PLR. Agora eles alegam que houve um adiantamento de valores. Por que houve esse adiantamento? Esse adiantamento foi basicamente com base no resultado de janeiro e a título de antecipação da PLR de 2013. Evidentemente que a Dori alinhou esse adiantamento com a comissão de PPR de 2013 e com o conhecimento do próprio sindicato. Eles sabiam, eles foram alertados previamente sobre isso, com o que eles concordaram, e nós fizemos esse adiantamento a título de antecipação por conta e risco da empresa do PLR de R$400, mas de 2013. Não se confunda com o PLR de 2012, sobre o qual nós não tivemos resultado e infelizmente nós não temos que distribuir. Agora a empresa não tem condições de fazer esse acerto para eles ou entende que não é devido? Na verdade, assim, nós entendemos que não é devido e essas regras são claras. Na verdade, a negociação sobre o que é indevido fica um pouco difícil, né? Fica inviável. Nós estamos avaliando em relação ao que aconteceu, esse movimento, a gente lamenta muito, quer fortalecer a relação com nossos trabalhadores, que sempre foi muito transparente. Mas o que o sindicato faz, em outras palavras, é questionar um resultado da Dori que é auditado e que é de forma transparente colocada para os funcionários. Ficou claro, né? Tem uma queda de braço entre o sindicato e a empresa. A empresa entende que não alcançou a meta estabelecida para o ano passado, por isso não deve a participação nos lucros e resultados aos trabalhadores. Os trabalhadores entendem diferente, que têm direito a um salário do que eles recebem hoje para cada um deles, referente a esse PLR de 2012, e aí fica o embate. De um lado o trabalhador puxando para um lado, de outro lado a empresa puxando para o outro lado, a greve acontecendo a partir de hoje. O Sérgio Gião disse ainda que a greve iniciada na madrugada dessa quinta-feira é apenas parcial e que a Dori continua trabalhando e produzindo, não normalmente, é claro, mas continua trabalhando e produzindo. De acordo com o diretor jurídico da empresa, a maioria dos empregados quer trabalhar e a empresa avalia as melhores providências para tomar nesse caso. Então, nós estamos avaliando, na verdade, o movimento. Entendemos ainda que existe um baixo percentual de adesão. Mas... Não é de 100% então? Não. A fábrica está funcionando, não anormalmente, mas ela está funcionando, as linhas estão funcionando. E existe, evidentemente, como vocês podem ver, uma certa adesão a esse movimento. Mas nós vamos avaliar e estudar o que a gente vai fazer e estamos adotando, possivelmente já hoje, as medidas que a gente entende necessárias para assegurar nosso direito e assegurar principalmente o direito dos trabalhadores que querem trabalhar, que são a maioria.
Nós vamos continuar acompanhando esse caso da Dori, uma das grandes empresas que nós temos aqui na cidade, uma imensidão de trabalhadores e que não pode continuar nessa situação que nós mostramos hoje pela manhã. Olha os senhores vendo as imagens, aí a Avenida República, pessoal do sindicato, bem na frente da empresa, da sede, da matriz da Dori, uma baita de uma empresa que tem ali, e as demais unidades dela também, todas devendo receber a participação, a presença de representantes do sindicato com o objetivo de tentar o maior número de adesão possível a esta greve. De outro lado, a empresa vendo as providências que deve adotar, principalmente para garantir o direito de quem não quer aderir e quer trabalhar. Segundo a direção da empresa, parte desses trabalhadores aí é gente que cumpriu o último turno durante a madrugada, saiu acho que às 5h30 da madrugada, e aí ao invés de ir embora para casa ficou ali até para ver o que é que ia acontecer. E uma outra parte pequenininha de trabalhadores que deveriam ter entrado para trabalhar às 5h30 no primeiro turno, que acabaram não entrando e aderiram à greve. Agora o sindicato diz o contrário, que é maior a adesão e que vai crescer ao longo do dia com os próximos turnos de serviço. Nós vamos manter o acompanhamento a este caso, até porque são milhares de famílias envolvidas nessa situação. Vamos a um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, vamos falar da confusão tremenda que está essa história do transporte coletivo, as novas empresas, a circular, se fica ou não fica. Meu Deus do céu, que bagunça que está isso. Agora, vamos organizar essa bagunça, né, gente? Nós temos 2 dias aí para cumprimento ou não das notificações expedidas pela Prefeitura para o final dos serviços da circular e o início das atividades das novas empresas, aquelas declaradas ganhadoras da licitação do transporte público. Voltamos já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados.
Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco de notícias do nosso Hora H. Mais uma vez, obrigado aí pela sua companhia. Vamos pegar um assunto principal dos últimos dias e que certamente será dos próximos também. Vamos falar da questão do transporte público. A presença em Marília do procurador do Ministério Público do Trabalho, Marcos Vinícius Gonçalves, foi providencial ontem, quarta-feira, dia 15. Termo de ajustamento de conduta firmado entre as partes garantiu uma situação inédita, sui generis, juridicamente se falando. Mesmo vinculados ainda à empresa circular, os funcionários poderão trabalhar ao mesmo tempo em qualquer das novas empresas de ônibus sem serem penalizados. Você vai dizer, mas como é que pode eu trabalhar aqui e ali ao mesmo tempo, no mesmo horário, sem ser penalizado nem por uma nem por outra? Pois é. Por isso que eu disse que a situação é inusitada, nunca houve antes. Para entender melhor os termos desse TAC, esse termo de ajustamento de conduta assinado nessa quarta-feira em Marília, ouça a entrevista com a advogada do Sindicato dos Motoristas, a doutora Adriana Ferrari. Preste atenção. Ficou assinado e acertado que os empregados que conseguirem novos postos de trabalho poderão assumir esses postos de trabalho no mesmo horário em que eles estariam em escala na outra empresa, sem nenhuma penalização, suspensão, advertência ou justa causa, e os contratos de trabalho deles continuam ativos na empresa circular até segunda ordem, como eu disse, sem nenhuma penalização. Eles podem, mesmo vinculados ainda à circular, trabalhar para outra empresa, é isto? É uma hipótese jurídica que nós abrimos através desse termo de ajustamento de conduta. Essa foi a importância dele. E podem sim trabalhar na circular e ao mesmo momento trabalhar na outra empresa. Agora, como é que faz para trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo se o tempo de trabalho, a jornada de trabalho for conflitante? É por isso que havia essa impossibilidade. Ele não poderia bater o ponto na outra empresa, ficar esperando a solução do impasse jurídico e depois daí 10 horas, 7 horas e 20, mais o intervalo dele, e trabalhar na outra empresa. Ficaria inviável. Por isso abriu-se essa possibilidade dele poder trabalhar no mesmo horário na outra empresa sem o desconto ou penalizações no contrato de trabalho ativo aberto na circular. Eu sei que é uma coisa difícil até de entender. O mesmo procurador falou que é uma situação sui generis, mas foi aberta essa possibilidade através de um ajuste de conduta mediante a instabilidade jurídica que está à parte na administração. Hora H. Confuso o negócio, né? Mas foi o ajustamento de conduta e todas as partes assinaram, os representantes da empresa circular, representantes da Prefeitura Municipal através da Procuradoria Jurídica, representantes dos sindicatos de trabalhadores envolvidos nessa história, porque a preocupação, e por isso a vinda aqui de um procurador do Ministério Público do Trabalho de Bauru, é garantir os direitos dos trabalhadores. Agora, como é que os trabalhadores, daqui 2 dias, segundo as notificações da Prefeitura, a circular para de trabalhar, eles não tiveram aviso prévio. Por que a circular não deu aviso prévio? Como é que ela vai dar aviso prévio se ela não sabe se ela fica ou não fica e ela precisa do trabalhador para poder continuar tocando o serviço? Como é que faz? Mas ele sem o aviso prévio, não tem horário disponível, por causa da jornada que ele cumpre de trabalho, para poder ir lá na outra empresa para fazer a ficha, passar pelo treinamento, a qualificação para trabalhar na nova empresa. Então ele fica entre a cruz e a espada. Entre a iminência de ficar sem emprego aqui e a iminência de conseguir um novo emprego lá. Por isso a garantia, mesmo que ele esteja ainda vinculado aqui, ele poderá começar a trabalhar aqui sem prejuízo dos direitos daqui. Entendeu? Difícil? Pois é o que fizeram. Estar ao mesmo tempo em 2 lugares. Outra audiência com mediação do Ministério Público do Trabalho está previamente agendada para a próxima terça-feira em Marília, depois, portanto, da transição entre as empresas de ônibus. Então, uma foi feita ontem, quarta-feira, diante de toda essa confusão, essa celeuma, esse imbróglio,
ficou uma outra marcada já para a próxima terça-feira para ver, enfim, quem é que restou no transporte coletivo urbano de passageiros. E aí sim conclui o acerto trabalhista dos funcionários hoje vinculados à circular. Afinal, como é que fica a situação dos trabalhadores já vinculados às novas empresas se, por exemplo, de última hora, surgir uma decisão judicial mantendo a circular no serviço de ônibus aqui da cidade? Como é que fica? Quem está na circular ou deixou a circular, foi para a nova empresa e de repente vê uma ordem judicial mantendo a atual empresa em detrimento das novas. Esse sujeito pode voltar para trabalhar lá ou não? Veja a resposta da doutora Adriana Ferrari. Rescisão indireta é ao contrário, mas é isso que nós vamos ajustar num outro termo de ajustamento de conduta, por isso que essas empresas participarão da audiência na próxima terça-feira. O que nós fizemos ontem foi resguardar o direito dos trabalhadores e confirmar que a cidade não ficará no caos sem ônibus rodando. Seja lá aonde o motorista e o cobrador tenha que sentar, ele vai sentar. Quer dizer, chegou no sábado, suponhamos que a circular fique, eles vão trabalhar na circular. Não fica a circular, entram as novas empresas, eles trabalham nas novas empresas de modo que a população não fica sem ônibus, é isso? É exatamente, respeitado o direito individual da escolha de cada um. Hora H. Aquela rescisão indireta de contrato de trabalho com a circular, que você vai para a justiça para garantir até o último minuto você ficar aqui, sem prejuízo de você ir para lá, se de repente vê uma ordem judicial mantendo esta empresa aqui em detrimento das novas, vale em sentido inverso essa medida judicial pretendida contra a circular nesse primeiro momento. Então é isso que garante estar com os pés em duas canoas, é essa a situação. Para a garantia das verbas rescisórias de direito dos trabalhadores, tanto o sindicato já ingressou judicialmente com um pedido de bloqueio de bens da circular, como a própria empresa, e isso nós informamos aqui ontem, ofereceu bens em garantia para isto. Todos os detalhes também fazem parte do ajustamento de conduta assinado na presença de representante do Ministério Público do Trabalho nesta quarta-feira em Marília. Outra conquista muito grande, porque todos sabem que quando a gente entra com uma rescisão indireta, há a possibilidade de procedência ou improcedência. Na improcedência, é como se eles tivessem pedido a conta. Ontem já ficou ajustado que a circular não voltando a rodar, será emitido o aviso prévio como eles tivessem sido desligados. Então, o monstro de perder os direitos trabalhistas na cabeça deles acabou. Muito bem, e para garantir o pagamento de eventuais verbas rescisórias, tem algum bem colocado à disposição dos trabalhadores ou do sindicato que seja? Olha, até hoje eu não posso dizer para você que tem algum problema trabalhista. O que nós temos é todo esse embrulho jurídico e essa incerteza. Até agora, a circular sempre adimpliu as obrigações trabalhistas, em que pese o problema financeiro que eventualmente ela pode estar enfrentando. Preventivamente, nós entramos com um pedido de bloqueio de bens, sim, que está para ser decidido na vara do trabalho, da primeira vara do trabalho. Mas também a empresa circular apresentou 2 imóveis desimpedidos, oferecendo a essas rescisões. Agora, a validade e viabilidade disso ou não, nós vamos discutir depois. Só para a gente encerrar, o procurador do Ministério Público do Trabalho, inclusive, visitou as garagens onde funcionarão as novas empresas. Com que finalidade ele fez isso? Para chamá-las, convocá-las, notificá-las a esta nova audiência que acontecerá terça-feira, à 13h. Devido à relevância do assunto, novamente o Ministério Público estará em Marília. Muito bem, e aí para discutir o que nessa nova audiência? Isso que eu te disse anteriormente. Se eventualmente a empresa circular continuar rodando, esses empregados têm que ter a possibilidade jurídica de voltar para outra empresa sem prejuízo do que eles ganharam nesses dias de trabalho. Ou seja, por isso que marcou para depois da transição, pelo menos segundo a notificação da Prefeitura. Exatamente, por segurança deles mesmos. Hora H. Difícil de entender, mas o negócio foi amarrado dessa forma aí para não existir nenhum tipo de prejuízo para o trabalhador. Até porque não foi ele que criou isso, não é verdade? E tudo isso podia estar sendo evitado se o prefeito esperasse um pouquinho mais, não é? Porque vai chegar uma hora, mais dia, menos dia, a justiça vai ter que botar o ponto final nessas ações todas que estão correndo, que estão transitando. E aí, meu irmão, quando você tem transitada em julgado uma decisão, acabou.
não cabe mais recurso, não cabe mais apelação. Era só esperar um pouquinho mais, nada disso aconteceria. Por que será que houve essa correria, essa precipitação? Eu particularmente entendo como precipitação. Falta de assessoria, de aconselhamento para o senhor prefeito municipal? Ou tem coelho nesse mato? Será? Vamos mudar o assunto de pato para ganso, mas os dois bichos são bicho voador, não é verdade? Então eles não são meio parentes. O assunto não é mais se fica essa ou se vem aquela empresa, ou se essa daqui não vem, aquela... Enfim, o que nós vamos discutir agora é campanha salarial dos funcionários, seja da Circular ou da Grande Marília ou da Sorriso de Marília, enfim. Seja com a Circular ou com elas, as negociações da campanha salarial deste ano para motoristas e cobradores vão ser retomadas na semana que vem. Elas foram suspensas num primeiro momento por causa desse imbróglio, dessa situação de indefinição, e depois da transição entre as empresas, entre as concessionárias do transporte público, as negociações vão ser retomadas e vai ser já na semana que vem. O presidente do Sindicato dos Motoristas, Moacir Baldseira, garantiu que as reivindicações continuarão sendo as mesmas, independentemente dele estar negociando com as novas empresas ou com a Circular que está aí. INPC do período, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou seja, o índice oficial da inflação no país, que deve dar coisa de 7%, e aumento real nos salários de 15%, vai na casa dos 22% o reajuste solicitado pelo sindicato. Segundo o senhor Moacir, a negociação poderá ocorrer até o final deste mês sem qualquer tipo de prejuízo para a categoria. A data base do trabalhador de transporte é 1º de maio, mas isso não quer dizer que a gente tenha que negociar no dia 1º de maio. A gente tem até o último dia do mês de maio para estar sentando e negociando. Foi prometido por essas novas empresas que assim que elas se instalarem em Marília, senta com o sindicato e negocia, sindicato e trabalhadores. Quer dizer, o senhor está aguardando então o que é que vai acontecer, quem é que vai estar no toco cuidando do transporte coletivo urbano de passageiros de Marília na segunda-feira. Aí o senhor vai começar a pensar na negociação, na retomada, vamos dizer, da negociação salarial. Com certeza vai ter uma retomada e eles podem vir de peito aberto que o sindicato não tem medo de sentar e negociar com ninguém. E também o sindicato não vai dar moleza para o patrão, vai cumprir com todas as regras da campanha salarial a favor do trabalhador. Agora, as novas empresas, o senhor já me disse em ocasião anterior, elas já garantiram os benefícios todos existentes hoje e o salário existente hoje. E as novas exigências ou pedidos que sejam da campanha salarial? É isso que o senhor vai negociar com eles? Com certeza eles já têm o pedido de que a gente vai começar a trabalhar com eles. Eles já estão estudando esses pedidos que a gente tem, que já foi dito até em jornais, em rádio e televisão também, que é de conhecimento na cidade também. E eles vão sentar e negociar com a gente, mantendo já o salário que tem existente em Marília hoje. Hora H. Então a garantia do que tem hoje já existe por parte das novas empresas. Agora tem que negociar mais, até porque as novas empresas estão chegando sabendo que há um descontentamento geral entre os trabalhadores, motoristas, cobradores, pessoal da administração, garagem, oficina e tudo mais, em relação aos seus salários. Quer dizer, o pessoal já vem de defasagens lá de tempos anteriores e querendo melhorar a situação salarial e os benefícios sociais para a categoria, ok? Então já estão, se é de fato que vão assumir, sabendo que há um descontentamento por parte dos trabalhadores. Além do reajuste salarial, o sindicato pede aumento de valor do ticket de refeição de R$ 128 para R$ 250 e manutenção da cesta básica aos motoristas e cobradores. Quanto ao ajustamento de conduta firmado ontem com a presença do Ministério Público do Trabalho aqui na cidade, o senhor Moacir Baldseira, presidente do Sindicato dos Motoristas, disse que trouxe um pouco de tranquilidade aos funcionários da Circular. O sindicato entende que foi satisfatório a vinda do Ministério Público em Marília, até porque deu uma segurança maior para o trabalhador, explicando do jeito que foi explicado pelo delegado do trabalho ontem em Marília. O sindicato entende que o trabalhador aceitou o que foi conversado com o delegado do trabalho naquele momento de trabalharem até a último horário da sexta-feira, que vence o prazo determinado pelo prefeito para essa empresa circular atuar em Marília. E garantindo o serviço para eles entrarem com carteira em aberta nas outras empresas. O senhor acha que deu assim uma segurança, uma tranquilidade maior para o trabalhador que estava meio que desesperado sem saber para onde correr? O sindicato já estava orientando todos os trabalhadores a trabalhar tranquilamente, cumprir seus trabalhos normalmente
e garantindo para eles que até o momento que o prefeito não decidir ao contrário do que foi dito, eles eram funcionários dessa empresa até no dia 17, 23, 59, passando a operar nas outras duas no dia 18. Hora H. E aí, vamos deixar um pouco esse assunto de lado, eu estava aqui pensando com os meus botões, vamos pegar os trabalhadores da empresa circular, são 700 aproximadamente, né? Representados pelo Sindicato dos Motoristas. Eles têm R$ 128 de ticket alimentação e estão pedindo R$ 250. E eles têm a cesta básica. Então, o ticket de R$ 128 hoje, mais a cesta básica. São 700 funcionários. A prefeitura tem 5.500, quase 6.000, funcionários. Não tem ticket de alimentação? Não tem. E a cesta básica vale R$ 98, não chega a 100. Que vergonha, não? Agora vamos comparar a prefeitura de Marília, com quase 800 milhões de reais de orçamento anual, com uma prefeitura como a cidade de Jaú, que é menos da metade do que a cidade de Marília em termos populacional, e que tem um orçamento de 300 milhões, ou seja, menos da metade do orçamento da nossa prefeitura. Lá tem 17 vereadores, a Câmara Municipal. Aqui tem 13. Lá, os vereadores ganham R$4.000 por mês. Aqui ganham mais de 6. Lá, os vereadores têm 2 assessores. Aqui, acho que tem 2 ou 3, acho que 3 assessores cada um. Muito bem. Lá, o ticket do servidor da Câmara é de R$ 570 aproximadamente, R$ 550. Aqui, na Câmara, 350. Na prefeitura é representado esse ticket pela cesta básica, que é menos de R$ 198. Venhamos e convenhamos, não? Como a gente vê que está faltando equalizar as coisas, né? Tem que ajustar melhor, tem que ter um pouco mais de gestão para as coisas poderem acontecer. Aqui, a prefeitura está encebando para conceder para os servidores municipais os 7,5%, que é o INPC, o Índice Inflacionário de Recomposição Salarial dos últimos 12 meses. Está querendo fazê-lo em 3 parcelas, alegando que não tem condição. E a gente vê que esse índice já foi concedido até maior em outras prefeituras por aí afora, que também alegam enfrentar dificuldades financeiras. É ou não é uma questão de gestão? É saber ou não saber gerir, administrar, tocar uma prefeitura. Aí que faz a diferença você ter um administrador ao invés de um político. Optamos por um político. Agora ele precisa mostrar que, além de ser político, ele também sabe ser administrador. Vinícius, joguei a bola para você, meu irmão. Vamos continuar rapidinho falando sobre a questão das empresas de ônibus. É uma surpresa nessa batalha judicial que cerca a licitação do transporte público de Marília. Segundo nós apuramos com exclusividade, as 2 empresas declaradas ganhadoras do certame ingressaram na justiça com pedido de suspeição da juíza Ângela Henrich, que é a titular da 5ª Vara Civil do Fórum de Marília. Escritório de Advocacia de Bauru é o responsável por essa medida, por esse pedido de suspeição da juíza. Claro, né? Não fizeram por um escritório daqui, porque fica mal com a juíza que julga os casos daqui. Aí pegaram o escritório de Bauru e o pessoal ingressou com o pedido de suspeição da juíza. A alegação é de que a imprensa, leia-se, nós aqui do Hora H, porque nós aqui mostramos, né? Olha aqui a sentença da doutora Ângela, lembram disso? A alegação é de que a imprensa teve acesso à sentença que inabilitou a empresa Grande Bauru do processo de licitação dos ônibus antes da publicação da mesma. Mas isso não é verdade, viu? Não é verdade porque quando nós mostramos a sentença aqui, ela já estava publicada no site do Tribunal de Justiça, foi através do site que a gente conseguiu. O procedimento agora é o seguinte: primeiro, o pedido de suspeição é submetido à própria doutora Ângela Henrich, que deverá concordar ou não com o mesmo no prazo de 5 dias. Ela ainda não despachou a esse respeito, pelo menos não havia até amanhã de hoje, pode ser que nesse momento já tenha. Em não concordando, ela não vai concordar e dizer que ela é suspeita para julgar qualquer caso referente à licitação dos ônibus aqui na cidade, esse caso então será julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é composto por 5 desembargadores. Agora, onde é que mora o X da questão? Eu fui investigar
e cheguei à seguinte conclusão, pode existir equívoco aqui, mas eu acho que não, hein? Segundo nós apuramos, o X da questão com esse pedido de suspeição da juíza da Quinta Vara é simples. O julgamento no Tribunal de Justiça desse pedido de suspeição dela pode levar 1 mês, 2 meses, meses a fio. Enquanto isso, a doutora Ângela fica impedida de julgar qualquer caso referente à disputa dos ônibus aqui em Marília. Ocorre que está na mão dela, e a sentença está sendo aguardada para qualquer momento, o processo em que as empresas de ônibus São Pedro e São Dimas pedem a anulação de todo o processo de licitação, no transporte público de Marília. A sentença, nós apuramos, eu vou repetir, estava sendo aguardada por esses dias, quem sabe até para hoje, quinta-feira, para amanhã, sexta-feira. Você já pensou melar tudo oficialmente com uma sentença judicial? E aí, meus irmãos, a doutora Ângela, que já havia inabilitado a empresa Grande Bauru recentemente e mandado 2 notificações para a prefeitura para o cumprimento da sentença dela, eu mostrei aqui a última dessas notificações no dia de ontem, tudo estava indicando, pelos procedimentos, que ela acolheria os pedidos da São Pedro e da São Dimas. Aí o pessoal, zoião, certamente o pessoal ingressou com o pedido de suspeição da juíza para tentar evitar uma sentença que possa vir a anular o certame licitatório por completo. Olha, nós recebemos por parte da assessoria de imprensa das novas empresas, a cidade Sorriso de Marília e a Grande Marília, nós recebemos todo um material de comunicação informando como é que elas vão atuar a partir do próximo sábado. Os ônibus das 2 novas empresas começam a circular a partir das 0 hora desse sábado, dia 18. As vencedoras da licitação iniciam atividades conforme instrução da Prefeitura, dentro do prazo legal e as conformidades da legislação municipal vigente. As 2 empresas vão manter inicialmente os mesmos horários e as mesmas 35 linhas de ônibus já existentes, então não muda nada. Se você estava acostumado a pegar o ônibus na porta da sua casa, vai continuar pegando aí, né, independentemente da empresa que estiver operando. Aí disseram o seguinte, que a integração da passagem a diferentes itinerários continuará concentrada a integração no terminal urbano. E não vai ser feita ainda em cada um dos pontos de ônibus da cidade. Isso vai ser permitido futuramente, não agora, porque as novas empresas não receberam ainda o banco de dados que está de posse da empresa circular. Nós já comentamos essa situação. Elas dependem ainda disso para poder implementar essa novidade. Outra informação, a migração do cadastro e dos créditos dos passageiros contabilizados na empresa de transporte atual, ou seja, na circular, ainda não ocorreu para as 2 novas empresas, por isso, somente o cartão de crédito de passagens das novas empresas, o Marília Card, é que será aceito. Ele pode ser encontrado na Associação Mariliense de Transporte Urbano, a AMTU, que fica ali na rua Maranhão, para baixo um pouquinho da Sampaio Vidal. O preço da passagem das novas empresas será de R$ 2,15, R$ 2,15. Estudantes, professores e profissionais de saúde continuam com a isenção de 50% do valor na passagem, eles vão pagar R$ 1,07. Idosos continuam isentos do pagamento da tarifa, tanto os de 60 anos a 65 anos, como aqueles já beneficiados em lei federal a partir dos 65 anos de idade. Aí, portanto, quem vai... A empresa Grande Marília tem 63 ônibus novos, 19 rotas atuais na região norte, na região leste, cerca de 300 funcionários, funciona ali na zona norte da cidade. E a Sorriso de Marília funciona na zona oeste, a rua é Amador Bueno, 63 ônibus também, 16 rotas nas regiões sul e oeste, também cerca de 300 funcionários. Telefone da AMTU, Associação Mariliense de Transporte Urbano, para comprar o Marília Card, para não ficar sem o cartão para andar de ônibus, 3402-9010. 3402-9010. Agora, não me pergunte se elas novas estarão operando sábado ou se a atual, ou se uma ou outra, ou se cai fora uma, que não dá para saber absolutamente nada, está uma salada ainda nessa história.
Muito bem, para a gente caminhar aqui para o encerramento do programa, vazamento de água na Rua João Patrocínio de Araújo, já recebi aqui, a gente vai entrar em contato. O telespectador ligou para cá para falar do Wilson Vidotto, presidente do Sindicato da Alimentação, que está liderando a greve lá na Dori, dizendo o seguinte, ele é o presidente do PDT também, que tem vereador na Câmara, é o Capacete. Já que ele defende tantos trabalhadores, por que ele não manda o vereador do PDT, o Capacete, defender os 7,5% do INPC de reajuste para os servidores de uma só vez, como quer a categoria? O Capacete vota junto com o prefeito, politicamente se falando, está defendendo o INPC em 3 vezes. Está vendo só? O pessoal cobra. Sindicato dos Servidores, foi protocolado documento na Prefeitura informando a decisão da Assembleia dos Servidores, recusaram 7,5% em 3 vezes, querem de uma só vez, dado prazo de 72 horas para a manifestação na Prefeitura, vai até amanhã. Se amanhã a Prefeitura não se manifestar, eles ingressam segunda-feira com mandado de segurança, exigindo na Justiça o INPC integral. O presidente do sindicato está apelando aos servidores, o Mauro, o Cirino, apelando para que eles compareçam à sessão da Câmara na segunda-feira para pressionar novamente os vereadores, porque pode ser que esteja lá o projeto de lei do prefeito dando o reajuste ou a correção de 7,5% em 3 vezes, que a categoria não quer. Sempre de última hora que isso acontece. A dona Vilma, moradora do aeroporto. Oi, Ailton, você poderia nos dizer se está acontecendo algo com a reciclagem em Marília? Moro no aeroporto, estou sem notícias. Realmente eu não tenho essa informação, a gente vai correr atrás com o pessoal do meio ambiente. Eu prometo na edição de amanhã trazer informações a respeito. E só para finalizar, a Prefeitura ratificou, publicando no Diário Oficial do município, a dispensa de licitação para aluguel de vários imóveis, R$ 880 para a unidade de saúde da família do Toffoli, R$ 1.800 do imóvel onde está a unidade de saúde da família do Jardim Julieta, R$ 1.000 por mês da unidade de saúde da família do Jardim América, R$ 1.300 por mês unidade de saúde da família do Jardim Marília, R$ 1.200 por mês unidade de saúde da família da Vila Nova e R$ 3.000 conto por mês da Casa do Pequeno Cidadão. E tem mais informação aqui que amanhã a gente passa para os senhores. Folha de São Paulo, votação da MP dos Portos, mostra os deputados dormindo aí, 22 horas de votação para aprovar na Câmara dos Deputados, falta votar ainda lá no Senado para ver se não caduca hoje a data limite. Ó, deputado dormindo com a boca aberta ali, ó, tá vendo? Mostra outro aí, mostra outro. Olha lá, ó, tudo espichado, dormindo, ninguém aguenta. A gente volta amanhã trazendo todos os detalhes para os senhores desses e muitos outros assuntos aqui no Hora H. Tchau.